eu vou discordar de você. Deixa eu passar uma informação aqui, já que a gente está se encaminhando para o final da live. Eu dei informação de primeira, que acontece logo antes da nossa live, das 2 às 4 lá aqui no YouTube também, no canal UOL. E a informação é a seguinte: o Igor Vinícius não deve continuar no São Paulo em 2026. Tá? Ele tem contrato até o final deste ano, já pode assinar o pré-contrato a partir do meio do ano. O São Paulo abriu conversas com ele para renovação, mas as duas partes estão sentindo que ali é um fim de ciclo, que não há um esforço nem do São Paulo, nem da parte do Igor Vinícius para conseguir chegar no denominador comum para renovar o contrato do Igor Vinícius com o São Paulo. Então as conversas não estão encerradas, mas nesse momento a tendência é que o Igor Vinícius se despeça do São Paulo no final deste ano. O Igor Vinícius chegou em 2019, muitos jogos, 215 jogos pelo São Paulo. Teve uma temporada há 2 anos que ele não conseguiu jogar nenhum jogo, né, com problema no pubis. E desse ano perdeu muito espaço para o Cédric, né? Desde que o Cédric conseguiu estrear, o Cédric tem tomado conta da posição ali como lateral, como ponta, e quem está jogando como lateral muito é o Ferrarese. Então o Igor Vinícius não vem numa boa fase, perdeu esse espaço, e o São Paulo, pelo menos hoje, a tendência é que não renove com o Igor Vinícius e ele deixa o São Paulo no final do ano. Vai fazer falta, Arnaldo? Eu acho que qualquer jogador do São Paulo faz falta hoje, mas para mim a maior decepção do São Paulo em 2025 chama-se Igor Vinícius. Né? Perdeu espaço para o Cédric, que era um jogador que não estava nem em atividade. O São Paulo jogou de todas as formas. O Zubeldia teve que fazer todas as... O lateral direito do São Paulo, ele pode ser ala, ele pode ser terceiro zagueiro, ele pode jogar na linha de 4, ele pode jogar... O Igor Vinícius foi mal em todas as oportunidades, todas, né? E ele começou como titular do time, né? O Ferrarese, o reserva, não existia Cédric. O Moreira tinha sido negociado e o Cédric, com 30 e tantos anos, não deveria jogar todas as partidas. Ele só está jogando todas porque o Igor Vinícius está muito mal, né? Aí a entrada de algum jogador no lado direito do campo nunca é ele. E ele deveria ser uma opção, porque falta jogador, né? Ele deveria estar jogando contra o Santos, se ele tivesse no momento mais ou menos. Não precisa nem estar no momento. Mas olha, em 2025 você pode pegar todos do elenco, os 20 e tantos. É quem mais está devendo, quem mais decepcionou até agora. E o Ferrarese, em contrapartida, jogando muito, na minha opinião, né? Eu sempre gostei do Ferrarese e também a sua versatilidade dá opções para o treinador variar, né? 3 zagueiros, numa linha de 4, e isso faz também com que o Igor Vinícius perca espaço. Só que você está falando de uma situação 7 meses antes dela acontecer, velho. Eu espero que a diretoria esteja preparada quando de fato isso acontecer, né? Porque ele ainda é jogador de São Paulo e tem contrato. Até o final do ano pode utilizá-lo, ele faz parte do plantel. Bom, mas espero que a diretoria, até lá, esteja se preparando, se prepare para reposição. Ou prepare o Mike, o menino da base. Ou, enfim, que esteja preparado quando chegar essa situação que você está escondendo 7 meses antes de acontecer. Eu não duvido que o Mike ultrapasse o Igor Vinícius, assim como o Lucas Ferreira ultrapassou o Eric, etc., nessa temporada, pela leitura fácil que o Mike tem de jogo, da adaptação em diversas funções. O lateral do São Paulo hoje tem que fazer muita coisa, né? E eu não duvido que o Mike ultrapasse o Igor Vinícius até o final dessa temporada, muito pela falta de reação do Igor Vinícius desde que o ano começou. Então tá aí a informação e a maioria do chat concordando aqui, falando que o Igor não tá bem, trazendo classificando como uma boa notícia, falando que tem que subir o Mike. Tem gente lembrando do Igor Felisberto na base. Inclusive, o São Paulo tá doido para subir o Mike para o Igor Felisberto ter mais sequência no Sub-20, né? Enfim. Vamos falar então do jogo, do clássico, que pode ser o último jogo do Zubeldia, né? Porque ele desce como treinador de São Paulo. Depois disso, não Se ele vai subir depois no ônibus para ir embora para o CT, é outra história, né? Pois é. E o que a gente pode esperar desse São Paulo, Arnaldo, Renan,
que vai estar sem 4 titulares, né, que a gente já sabe, sem Oscar, Lucas, Pablo Maia e Caleri. O que dá para esperar do São Paulo no clássico contra o Santos num jogo que, teoricamente, é um jogo de pressão? Assim, eu não acho, sinceramente, depois do que a gente viu contra o Cruzeiro, principalmente contra o Botafogo, e diante de todos os desfalques, que se o São Paulo perder para o Santos, o Zubeldia cai. Meu feeling é que não cai. O que pode complicar para o Zubeldia é o jogo da Libertadores no meio da semana contra o Libertad. Aí sim, se o Zubeldia se complicar na Libertadores, ele perde muito terreno por uma continuidade. Mas qual que é a opinião de vocês, Arnaldo Renan? Bom, a gente já sabe que nenhum jogador importante vai voltar nem contra o Santos, nem contra o Libertad. Então, são esses que estão aí. Eu tenho também a mesma informação que você tem, Éder. A direção do São Paulo está bem satisfeita com o que o Zubeldia está fazendo nos últimos jogos sem jogador, perdendo jogador a cada jogador, encontrando soluções e tudo mais. Porém, hoje está sendo mais difícil para o São Paulo jogar em casa do que fora, por diversos fatores. Pelos desfalques, pela necessidade de vitória e de comandar jogos, e pela pressão interna que a torcida do São Paulo não organizada começa a fazer. Se a organizada vai em empate, imagine uma derrota num clássico de torcida única. Então, esse diagnóstico que não cai, ele é antes da partida acontecer. Fosse Santos e São Paulo na Vila, e o São Paulo perdesse, o Zubeldia não cairia. Então, eu não posso atestar. E esse dia 20 é aquele dia cabalístico, né? 20 de abril, é quando foi anunciado o Dorival, no lugar do Rogério, quando foi anunciado o Zubeldia, no lugar do Carpini, quando o Tironi volta de férias, ele derruba todos os técnicos possíveis de férias. Tudo acontece no dia 20 de abril, que também marcaria um ano do Zubeldia, né? Sinceramente, Éder, eu tenho mais confiança no resultado positivo, que pode até ser um empate no Paraguai, do que nesse jogo. Acho que o São Paulo tem poucas opções para essa partida. O Santos, sem o Neymar e sem o Soteldo, para mim, é mais perigoso fora de casa sem esses dois jogadores. É mais combativo, mais físico, menos artístico. O São Paulo vai ter que correr para dedéu para ganhar esse jogo. E acho que, como está acontecendo em casa, nos jogos em casa, o São Paulo precisa ser letal. Ou seja, se ele fizer um gol, ele tem que ser baliza zero. Então ele não pode, ele tem que fazer um gol de escanteio, fazendo a ilustração, e não tomar nenhum gol de escanteio. Se tiver um pênalti a favor, ele precisa converter. Ele precisa ser implacável, como não foi em casa até agora, né? Contra o Sport, o Caleri perdeu um pênalti aos 2 minutos, e contra o Cruzeiro, o São Paulo tomou o gol de escanteio quando vencia o jogo, não sei como, mas vencia o jogo por 1-0, o gol do Ferreirinha. Então eu acho que é um jogo muito traiçoeiro, e o Santos, mesmo com a lesão do Neymar, que saiu chorando, teve uma boa exibição contra o Atlético, e para o Santos o empate é um excelente resultado. O Santos está sem técnico ainda. Deixa eu falar rapidinho, eu sei que a gente está no finzinho aí, o Arnaldo tocou num ponto que a gente não falou especificamente sobre os detalhes do jogo de ontem, só que uma coisa que está me incomodando muito é a bola parada. O São Paulo perde 4 pontos no Campeonato Brasileiro que que vão fazer muita diferença lá na frente, por bola parada. Você consegue estar na frente de um Cruzeiro que pode não estar numa grande fase, mas tem um poder criativo, individual muito grande de decisão de jogo, né? Então, o Dudu pegou a bola, driblou 3 e fez um golaço. A gente bate palma e segue a vida. Agora não, bola parada. Isso aí eu tô falando como ex-jogador. Isso é uma coisa que me incomodava muito quando eu jogava. Perder ponto, perder jogo, tomar empate em final por causa de bola parada. E ontem foi a mesma coisa. Você consegue, mesmo que o Botafogo não na sua melhor fase, longe de ser o Botafogo que foi no segundo semestre do ano passado, mas você está vencendo fora de casa 2-1, você não pode tomar um gol de bola parada. Não pode. Isso é quê? Isso é treinamento, isso é concentração, porque normalmente quando a bola sai no jogo, já é fim de jogo, os jogadores estão muito cansados. Então quando a bola sai, é aquele momento de respirar. É nesse momento que acontece esse tipo de lance, que não pode mais acontecer. Não pode, definitivamente é um detalhe que tem me incomodado muito, né? Aí, se é marcação individual, se é marcação por zona, né? Marcação setor, ou é marcação individual, tem que ser... E isso acho que era um pouco da revolta do Alan Franco naquela discussão ali. O Luciano que perdeu uma bola, que gerou um ataque, que gerou escanteio, que
foi o gol de empate. Eu acho que estava muito em cima disso a discussão do Alan Franco ali no final do jogo, né? E é mais ou menos isso que eu espero. Eu acho que vai ser um jogo difícil. O Santos tem um time minimamente qualificado, e eu concordo com o Arnaldo, jogando fora de casa, com a possibilidade de entrar Tassiano, que corre, que é forte que nem um cavalo, com a possibilidade de entrar o Roleiser, que tem uma qualidade e também tem a recomposição diferente do Soteldo, do Neymar. Fica um jogo até, quem sabe, mais complicado. Mas eu espero Lucas Ferreira dentro do campo. Ele fez 2 grandes jogos e você não pode quebrar a sequência. Ele está confiante, ele está com a moral lá em cima, você não pode quebrar a sequência. Eu gostaria, quero ver o Lucas Ferreira dentro de campo como titular contra o Santos no domingo. Boa, acho que a leitura é correta também. Jogaria com o Lucas Ferreira de um lado e Ferreirinha do outro. O outro que está em grande fase também. Gente, vamos ficar por aqui e nos vemos na próxima quinta-feira com mais aí das repercussões sobre do meu dia. Mais chiliques, será? Vamos ver. Quando voltarmos, mais 2 jogos já terão acontecido, certo? Santos e Libertad. É verdade. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.